E aí, pessoal, tudo bem? Rapaziada, vamos iniciar os nossos trabalhos nessa terça-feira falando sobre a rodada de ontem da NBA, né? Tivemos a rodada cheia ontem, se eu não me engano. Foram 13 jogos disputados e nesse vídeo eu irei comentar sobre cada um deles. Antes, peço para que você deixe seu like, que é muito importante, e se não for inscrito, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Vamos lá, vamos começar falando sobre a vitória do Miami Heat para cima do Charlotte Hornets, né? Mesmo desfalcado, o Miami bateu o Hornets 116-114, mas eu vou te falar uma coisa, hein? Miami brincou com perigo. Miami brincou com perigo, o time, durante os 3 primeiros quartos, foi bem dominante, né? O Miami chegou no quarto período vencendo por 12. Tava levando o jogo com muita tranquilidade. Só que aí no quarto período, o Miami quis, né, dar uma emoçãozinha. Quis dar uma emoção no jogo, acabou tomando uma pressão danada do Hornets, mas conseguiu sobreviver e garantiu a sua 13ª vitória na temporada. Já o Hornets sofreu sua 14ª derrota. Destaque do Miami, assim, cara, eu poderia destacar o Duncan Robinson, né, como o melhor jogador do time. Foram 24 pontos para ele ontem, foi muito importante para a vitória, só que eu acho que não seria justo destacar apenas um cara do Miami. O coletivo do Miami ontem acabou fazendo a diferença. Além do Duncan Robinson com 24 pontos, o time teve o Jimmy Butler marcando 23, teve o Caleb Martin marcando 20, o Kevin Love com 19, Jaime Jaques com 18. Então, o coletivo do Heat foi quem brilhou ontem, né? Foi o grande destaque do time, a coletividade. Pelo lado do Hornets, aí não tem essa, né? O destaque foi o Terry Rozier, foi de longe o melhor jogador do time na partida, 34 pontos, 13 assistências. Se o Hornets sonhou com a virada, foi por conta do Rozier. Grande jogo dele, ele que tem feito, né, grandes exibições, né? Vem de uma sequência muito boa de jogos. Indiana Pacers e Detroit Pistons, né? O Pacers que estava aí, né, naquela ressaca da Copa da NBA, venceu o Detroit ontem por 131-123. Foi um jogo até pegadinho. O Pistons conseguiu gerar ali uma certa dificuldade, só que no final, Indiana saiu com a vitória e afundou ainda mais o Detroit Pistons, cara. Com essa derrota, o Pistons chegou à incrível marca de 20 derrotas seguidas. 20 derrotas seguidas. Inacreditável o Detroit Pistons, cara. Surreal. Será que um dia o Pistons vai voltar a vencer? Eu já tô começando a me questionar isso. Será que um dia o Pistons volta a ganhar? Porque, velho, é surreal. É surreal a espiral de merda que esse time entrou. Inacreditável, cara. Inacreditável. Sobre Indiana, não foi a vitória mais convincente do mundo, mas o importante foi vencer. 13ª vitória do time na temporada. Haliburton foi muito bem com 16 assistências, só que o destaque ontem foi o Mathurin. Mathurin brilhou, 30 pontos, 7 rebotes e 8 assistências para ele. Falando agora sobre Orlando Magic. O Orlando encarou o Cleveland Cavaliers e conseguiu uma brilhante vitória, 104-94, cara. Quem brilhou ontem foi a defesa do Magic. A defesa do Orlando fez um trabalho excepcional, limitou o Cavaliers a apenas 15 pontos no terceiro quarto, e isso foi muito importante, porque foi no terceiro quarto onde o Magic desgarrou, né? O Magic conseguiu colocar uma parcial de... Puxando aqui o placar da parcial, que eu acabei esquecendo de anotar. Aqui, ó. No terceiro quarto, o Magic colocou uma parcial de 30-15, que acabou sendo sendo crucial para a vitória. Foi essa vantagem que o Orlando abriu no terceiro quarto que deu tranquilidade para o time fechar bem o jogo no quarto período. A defesa do Magic foi muito bem, né? Foi a 8ª vez que o Magic
limitou o adversário a menos de 100 pontos no jogo. Né? Foi a 8ª vez nessa temporada que o Magic limitou o adversário a menos de 100 pontos. Assim, é uma das melhores defesas na NBA. Não tem pra onde correr, não tem o que discutir. É, no mínimo, uma defesa top 3. No mínimo. Pode não ser a defesa que menos cede pontos para o adversário, mas é uma das defesas que mais impactam no jogo. É uma defesa que faz total diferença. Então, grande desempenho defensivo do Magic. No ataque, o Paolo foi bem, né? 20-10 para o Banchero. O time ainda teve outros 4 jogadores passando dos 10 pontos. Então, foi um jogo muito bom. Muito bom do Orlando. O Magic chegou à marca de 16 vitórias na temporada. É um dos 3 times a ter 16 vitórias. E Orlando tá na caça do Boston Celtics. A verdade é essa. O Magic tá aqui, ó, cheirando já o bumbum do Boston Celtics. E se bobear, vira líder, hein? Se bobear, vira líder. Já o Cavaliers não fez um bom jogo, foi dominado pelo Orlando. 10ª derrota do Cavaliers na temporada. Filadélfia encarou o Washington Wizards e, de novo, amassou, né? A impressão que eu tenho é que o Sixers já ganhou do Wizards umas 15 vezes nessa temporada. E todas as vezes foi um amasso. Né? Essa é a impressão que eu tenho. E ontem não foi diferente. 146-101. Filadélfia brincou de jogar. Marcou mais de 30 pontos em todos os quartos. Meteu 43 no primeiro quarto. Domínio completo. O Embiid jantou o Wizards. Né? O Wizards que tem sido a vítima favorita do Embiid nessa temporada. Ontem foram 34 pontos, 11 rebotes e 6 assistências para ele. Destruiu. Tyrese Maxey também jogou muito, foram 24 pontos e 6 assistências. E vitória tranquilinha do Sixers, 15ª vitória do time na temporada, 19ª derrota do Washington Wizards. Denver Nuggets encarou o Atlanta Hawks e depois de 3 derrotas seguidas, né? O Denver vinha de 3 jogos sem vencer. Finalmente o time quebrou o jejum e conseguiu vencer, cara. 129-122. Não foi um jogo fantástico do atual campeão, não foi, mas o time teve um segundo e um terceiro quarto muito bom, né? Esses 2 quartos do Denver foram bons pra caramba. O time apresentou um basquete muito bom e acabou sendo suficiente pro Denver sair com a vitória. Nikola Jokic voltou a jogar bem. 25 pontos, 8 rebotes, 8 assistências, 3 roubos de bola, 2 blocos e o mais importante, 9 de 13 no field goal. Depois de uma sequência aí de jogos chutando muito mal, finalmente o Jokic teve um jogo consistente. Aaron Gordon voltou a jogar bem também, 18 pontos e 12 rebotes, ele que vinha de uma sequência bem ruim. Jamal Murray foi fantástico, 29 pontos, com 12 de 15 no field goal. E o Julian Strouter, o novato, teve um jogo enorme, cara. 22 pontos, 5 roubos de bola e 6 bolas de 3. Se eu não me engano, ele se tornou o primeiro novato da história a ter um jogo de pelo menos 6 bolas de 3 e 5 blocos. E 5 roubos de bola. Ótima atuação do novato, que tá ganhando mais espaço. E tomara que o Michael Malone continue utilizando o Strouter, porque é um jogador que tem um potencial muito interessante. Eu me encantei por ele na Summer League, né, na Summer League não, perdão, na pré-temporada. Me encantei por ele na pré-temporada e eu torço muito para que ele tenha mais espaço nessa rotação do Denver. Sobre o Hawks, cara, o Hawks fez um jogo muito bom, cara. Fez um jogo muito bom, o time teve que lidar com a expulsão do Trae Young, inclusive, uma expulsão, velho, surreal a expulsão do Trae Young. Ele reclamou de uma falta, que na minha opinião foi falta, e a arbitragem não deu. Reclamou, o árbitro foi lá, meteu uma técnica para ele, ele foi questionar o árbitro, e o cara expulsou o Trae Young. Nessa brincadeira ainda rolou uma técnica pro Quinn Snyder. Eu acho que a arbitragem tá perdendo a mão, a arbitragem dessa temporada tá ridícula.
E essa expulsão do Trae Young, para mim, foi injusta. Ele não deveria ter sido expulso, na minha opinião. Mas, apesar da expulsão do Trae Young, apesar dele ter sido ejetado, o Hawks fez um jogo muito bom graças ao Bogdanovic, que teve uma performance histórica, né? 40 pontos com 10 bolas de 3. Ele se tornou o primeiro jogador da história do Atlanta Hawks a ter um jogo de 40 pontos com 10 bolas de 3 convertidas, né? Grande jogo do Bogdanovic, uma atuação que serve para coroar esse ótimo início de temporada dele, mas infelizmente não foi o suficiente para evitar a 13ª derrota do Atlanta Hawks, né? Já o Denver chegou à sua 15ª vitória. Sobre Knicks e Toronto Raptors, né? O Knicks teve um jogo bem consistente, né, contra o Toronto Raptors. Não foi uma atuação, meu Deus, ai, que jogo de encher os olhos, não. Mas foi um jogo consistente, 136-130, o Knicks teve 60% de field goal, 58% na linha de 3, distribuiu 36 assistências, sabe? Julius Randle, 33 pontos, RJ Barrett, 27, Jalen Brunson, 21 com 9 assistências, Quentin Grimes vindo super bem do banco com 19 pontos, então foi um jogo sólido do Knicks. E é importante pontuar que o Knicks não teve o Mitchell Robinson. Inclusive, Mitchell Robinson deve ficar fora por um tempinho. E mesmo sem o seu pivô titular, o Knicks fez um jogo muito bom contra o Raptors. 13ª vitória do Knicks, 14ª derrota do Toronto Raptors. Houston e Spurs protagonizaram, sem brincadeira, um dos piores jogos dessa temporada. Nossa, que jogo ruim. Que jogo ruim, mas no fim o Houston conseguiu vencer 93-82. Mas, cara, jogo feio, hein? Jogo feio. Se não é o Tari Eason entregando 18 pontos e 14 rebotes, Houston provavelmente não tinha ganhado o jogo. Não tinha ganhado o jogo. Tari Eason foi decisivo. Dos 18 pontos que ele marcou, 14 foram no quarto período, então ele foi muito importante. E se não fosse ele, talvez o Houston não tivesse ganhado. Também não sei, porque o Spurs não fez um jogo bom também. Tirando o Wembanyama, que teve 15 pontos, 18 rebotes e 5 tocos, o resto do Spurs também foi uma desgraça. Então, na real, eu não saberia dizer quem que ia ganhar se o Tari Eason não jogasse bem, mas a real é que o Tari Eason jogou bem e o Houston venceu. 11ª vitória do Houston na temporada, 19ª derrota do Spurs, e eu acho que essa foi a 17ª derrota seguida, né? 17ª ou 18ª, perdão, foi a 18ª derrota seguida do Spurs, que é outro time que, assim como o Pistons, eu não consigo enxergar ganhando. Será que vai voltar a ganhar? Não sei, cara, porque a situação em San Antonio também tá horrível. E o Popovich lá, falando que tá tudo maravilhoso, que o time tá jogando bem. Tapando o sol com a peneira, né, Popovich? Pelo amor de Deus, pô. Fala logo que o time tá uma merda. Pô, seja sincero com o torcedor que sofre tanto aí pelo Spurs. Não é meu caso. Eu sou simpatizante do Spurs, não sou torcedor. E eu que já sou só simpatizante, sofro, imagina o torcedor. Então, tem que ser sincero. Fala, o time tá uma merda, tô fazendo um trabalho ruim e vamos buscar melhorar. Mas ele tá tentando tapar o sol com a peneira e é isso, né? Não tem como nem julgar o Popovich, porque é tudo uma desgraça lá em San Antonio. Falo isso com todo respeito, gente. Eu adoro San Antonio, eu fico muito chateado de ver o time nessa situação, tá? Então, eu falo que tá uma desgraça lá porque, cara, tá uma desgraça mesmo e eu falo isso com dor no coração porque eu adoro a franquia. Sobre Dallas Mavericks e Memphis Grizzlies, né? O Dallas venceu o Grizzlies 120-113. O Dallas não teve o Kyrie Irving, mas nesse jogo o Dallas mostrou que tem profundidade de elenco suficiente para suprir a ausência do Kyrie. Né, o Derek Lively teve um baita de um jogo, 16 pontos, 16 rebotes. Jaden Hardy, 19 pontos com 5 bolas de 3. Dante Action, 16 pontos e 6 assistências. Então, os role players do Dallas foram bem. E óbvio que o time teve o Luka Doncic destruindo. O Luka de headband fez mais uma vítima. Depois que o Luka meteu-lhe a headband,
São 3 vitórias e nenhuma derrota para o Dallas. Realmente essa skin do Luka Doncic tá destruindo, e ontem 35 pontos, 8 rebotes, 6 assistências, 2 roubos de bola, 2 blocos e 5 bolas de 3. O Luka chegou à marca de 1.000 bolas de 3 convertidas na carreira, e ele foi o segundo jogador que chegou a essa marca mais rápido. Impressionante. O Luquita, grande vitória do Dallas, 14ª vitória do time na temporada. Já o Grizzlies sofreu sua 16ª derrota, mas vale destacar o ótimo jogo do JJJ. 41 pontos para o Jaren Jackson Jr. Perdeu, mas o JJJ jogou muito bem. Bucks e Bulls fizeram um jogo muito bom. Isso aqui foi jogaço, hein? Isso aqui foi jogaço, prorrogação, né? Quase entregada do Bucks, mas no fim o Bucks não entregou e venceu 133-129, né? O Bucks fez de tudo para perder, verdade é essa, fez de tudo para entregar, só que o Giannis e os role players do Bucks não deixaram. Se dependesse do Damian Lillard, o Bucks tinha entregado, mas o Giannis estava lá, fez um jogo muito forte, 32 pontos, 11 rebotes e 6 assistências. Os role players, né? Malik Beasley, 19 pontos, foi bem. Brook Lopes, 19 pontos e 3 blocos. Chris Middleton teve um jogo bom, 13 pontos, 13 rebotes e 6 assistências. Né, os role players ajudaram muito o Giannis, foram muito importantes para impedir a entregada, e o Bucks garantiu sua 16ª vitória. O Damian Lillard teve uma atuação simplesmente horrorosa, 3 de 17 no field goal, jogo horrível do Damian Lillard, mas para a sorte dele, o resto do time conseguiu jogar bem e deu uma mascarada nessa performance horrorosa que ele teve. O Chicago, cara, velho, o Bulls jogou bem pra caramba. O Bulls jogou bem pra caramba e é impressionante como o time tá melhor sem o Zach LaVine. É impressionante, cara. Antes dessa derrota, eram 4 vitórias seguidas, pô. E jogando bem. DeRozan e Kobe White estão carregando bem pra caramba esse ataque. Ontem, Kobe White, 33 pontos. E o DeRozan meteu 41 com 11 assistências. Ele se tornou o primeiro jogador do Chicago Bulls desde Michael Jordan a ter um jogo de pelo menos 40 pontos e 10 assistências. Então, impressionante como o Bulls tá melhor sem o LaVine. Ontem quase ganhou do Bucks, pô. Quase ganhou do Bucks. Destaque negativo do Bulls, o Ayo Dosunmu. O Ayo Dosunmu ontem tava de sacanagem. Terminou o jogo com 0 pontos, 0 rebotes, 0 assistências, 0 roubos de bola, 0 bloqueios e 0 de field goal. Não, o Ayo Dosunmu ontem tava de sacanagem. Tá, assim, inacreditável o Ayo Dosunmu. Mas tirando ele, o resto do time foi bem e quase venceu. Infelizmente não venceu, 15ª derrota do Bulls, 16ª vitória do Milwaukee Bucks. Pelicans e Minnesota se enfrentaram e graças a uma grande performance do criticado Zion Williamson, o Pelicans venceu 121-107. Depois daquela derrota humilhante, né, para o Lakers, o Pelicans precisava dar uma resposta e conseguiu. Né, o Pelicans venceu bem o atual líder do Oeste, e o grande nome da vitória foi o Zion, que nessa última semana foi muito criticado, principalmente pelo Stephen A. Smith e pelo Charles Barkley. Os dois ficaram a semana inteira chamando ele de gordo. Não é mentira, realmente ele está acima do peso, mas eu acho que a forma, né, como os dois falaram sobre o peso do Zion, eu acho que a forma foi meio exagerada. Eu acho que eles, sabe, pegaram pesado assim com o Zion, com o perdão do trocadilho. Ele tá acima do peso, mas eu acho que, cara, tipo, o Stephen A. Smith, eu acho que ele pegou muito pesado com o Zion. De novo, desculpa pelo trocadilho. Eu acho que ele foi muito duro com o Zion. E aí, ontem, ele deu a resposta. Né? O Zion teve uma atuação absurdamente dominante. Né? Dominou a melhor defesa da NBA. Tá? 13 de 17 nos arremessos de quadra.
36 pontos em apenas 33 minutos. Assim, o Zion jogou demais. E é importante destacar que a esmagadora maioria dos pontos do Zion vieram de infiltrações em cima do Gobert, que é um dos melhores defensores da temporada. Então o Zion ele deu uma senhora resposta e foi o grande nome dessa belíssima vitória do Pelicans, 121-107. Óbvio que temos que destacar que o Minnesota não teve o Anthony Edwards, que está com um problema ali no quadril, mas independente da ausência do Anthony Edwards, a vitória do Pelicans foi gigantesca e o Zion jogou muito, cara. 13ª vitória do Pelicans na temporada, 5ª derrota do Minnesota. Os últimos 3 jogos, hein? Oklahoma e Utah Jazz. O Thunder venceu o Utah 134-120. Foi um jogo onde o Thunder quase entregou ali no quarto período, né? Tomou 45 pontos no quarto período, né? Tomou ali uma pressãozinha, mas o time tinha já construído uma boa vantagem, então, apesar de quase ter entregado, o Oklahoma ainda conseguiu terminar o jogo com uma vantagem boa. O Shai foi o grande nome da vitória, 30 pontos, 7 assistências e 3 roubos de bola. Foi a 15ª vitória do Thunder na temporada e a 16ª derrota do Utah Jazz. Essa vitória do Thunder, cara, veio num momento bom, porque o Thunder tá passando por uma turbulência, né? Existe uma chance real do Thunder sair de Oklahoma. Eu pretendo fazer um vídeo sobre essa situação, mas eu vou aqui falar por alto, porque eu sei que, né, muita gente pode estar em dúvida em relação a isso, então eu vou falar um pouquinho nesse vídeo, mas eu pretendo fazer um vídeo completo explicando toda essa situação. Mas, basicamente, o que está rolando é o seguinte. O Thunder quer fazer uma nova arena. Uma arena moderna, que vai custar cerca de 900 milhões de dólares. Só que a franquia só vai arcar com 5% do valor. Os outros 95% terão que ser pagos pela cidade, pela população. Ou seja, para a arena ser construída, a população de Oklahoma vai ter que pagar um imposto bem maior para suprir, né, o resto do valor que não vai ser pago pela franquia. E aí vai rolar uma votação hoje para decidir se a população vai ou não pagar esse imposto, né? Se a população vai ou não aceitar pagar um imposto maior para essa arena do Thunder ser construída. Se a votação der, né, contra a construção da arena, muito provavelmente o Thunder vai sair de Oklahoma, o que vai ser um puta de um baque, não só para os torcedores, mas para a cidade em si. A cidade de Oklahoma, ela, assim, ela não tem uma presença muito forte no circuito esportivo dos Estados Unidos. A única grande franquia que o Oklahoma tem, a única grande franquia esportiva que o Oklahoma tem é o Thunder. Oklahoma, por exemplo, não tá na NFL. Acho que não tá na MLB também. Acho que também não tá na MLB. Então, assim, se o Thunder sair de Oklahoma, vai gerar um prejuízo enorme para a cidade. Então, é uma situação delicada, né? Do mesmo jeito, ao mesmo tempo, na verdade, que me incomoda muito o fato da população ter que pagar essa nova arena, também me incomoda, também me deixa chateado a possibilidade do Thunder deixar Oklahoma. E tentando olhar, né, com os olhos da população de Oklahoma, a saída do Thunder de lá vai acabar prejudicando a economia da cidade. Porque o grande atrativo de Oklahoma é o Thunder. Ainda mais nesse momento que o Thunder vive, um momento bom, time aí no topo do Oeste, né, tendo uma geração muito boa. Né, o Thunder, nos próximos 15 anos, deve ser um dos times mais competitivos da NBA. Existe uma chance real do Thunder ser campeão nos próximos anos. Então, a saída da franquia vai deixar um prejuízo, vai causar um prejuízo na cidade. Então, é uma situação bem delicada e hoje isso deve ser decidido. Hoje vai rolar a votação e vamos ver. Vamos ver o que vai acontecer.
Vamos ver se o Thunder vai ou não ficar em Oklahoma. Eu queria muito que ficasse, mas eu acho uma merda a população ter que pagar por essa nova arena. Tá? Então, não vou me estender muito no assunto, que eu pretendo fazer um vídeo sobre, mas eu quero pontuar isso, que eu acho uma merda a franquia não arcar com o valor da arena. Eu acho uma merda. Mas eu também vou achar uma merda se o time sair de Oklahoma. Então, vamos ver. Vamos ver. Os últimos 2 jogos, Kings e Brooklyn, né? O Kings, assim, fez chover bolas de 3 nesse jogo. Né? O Kings terminou o jogo com 25 bolas de 3 convertidas. Foi o recorde da franquia. E conseguiu vencer 131-118. De'Aaron Fox terminou o jogo com 29 pontos e 5 bolas de 3 convertidas. Malik Monk, 21 pontos e 4 bolas de 3 convertidas. Keegan Murray, 24 pontos e 4 bolas de 3 convertidas com 100% de aproveitamento. Trey Lyles ainda entregou 5 bolas de 3. E o Sabonis ainda meteu um duplo-duplo, 15 pontos, 16 rebotes e 9 assistências. Foi um baita de um jogo do Kings, jogo histórico de Sacramento e grande vitória, 13ª vitória na temporada, 10ª derrota do Brooklyn na season. E para fechar, falar sobre a vitória do Clippers para cima do Portland Trail Blazers, né? O Clippers fez um jogo protocolar, não foi um jogo muito bom do Clippers, foi um jogo ok, mas foi suficiente para bater o Blazers 132-127. Clippers terminou o jogo com 30 assistências distribuídas. O Kawhi meteu 34 pontos. James Harden, 20 pontos. Paul George, 20 pontos com 8 rebotes e 8 assistências. E acabou sendo suficiente para vencer o Blazers, que fez um jogo bom, tá? Blazers fez um jogo bom, principalmente os 3 moleques. Sheldon Sharp, 27 pontos. Anthony Simons, 38. E o Scoot Henderson teve o melhor jogo, teve o seu melhor jogo na NBA, 19 pontos, 6 assistências, 8 de 16 no field goal e 3 de 4 na linha de 3, cara. Foi um ótimo jogo do Scoot e ele precisava de um jogo bom, né? Porque, cara, até agora ele só tinha jogado mal. Ele colecionou atuações horríveis, mas ontem ele jogou bem, mas acabou não sendo suficiente para bater o Clippers. 12ª vitória do Clippers na temporada, 16ª derrota do Portland Trail Blazers. Bom, meus amigos, é isso, tá? Esses foram os jogos que rolaram ontem, tá? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se, né, se você tem alguma crítica aí ao vídeo, algum jogo, né, se você quer desabafar, né, sobre o seu time, você, torcedor do Spurs, você, torcedor do Pistons, quer desabafar? Comentário tá aí para isso. Não se esqueça de deixar o like se gostou, de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos. E se você não quer perder nenhum jogo dessa temporada, recomendo que você assine o NBA League Pass, cara. O League Pass é a melhor plataforma de streaming de jogos da liga e por lá você tem acesso a todos os jogos da temporada. E usando o link que está no primeiro comentário fixado, você consegue, além de um desconto, um período de teste grátis. São 7 dias grátis para testar o League Pass. Então, aproveita, garanta já o seu e não perca nada desta temporada maravilhosa. É isso, gente. Tamo junto, grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.